2:22, que ele fala assim, olha, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós somos a habitação de Deus no Espírito. Nós somos a igreja do Deus vivo. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3,15. Olha lá, 1 Timóteo 3,15, ele fala assim, para que, se eu tardar, fiqueis cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o que ele está dizendo aí? Que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, né? Então, nós somos a igreja do Deus vivo. Então, quem permanece em Cristo dá prova, né, de que é genuinamente, tem que dar prova de que ele realmente é membro dessa casa espiritual, né? Então, a gente tem que estar andando em comunhão com Deus, estudando a sua palavra, orando, né? Para a gente aprender, para a gente ter certeza mesmo no nosso coração, né? Porque eu acho que se você fica tão longe de Deus, eu ficaria com dúvida também, né? Opa, será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? Não falo das coisas de Deus, não leio das coisas de Deus, não gosto das coisas de Deus, não me importo com as coisas de Deus, né? Então, quem não gosta de estudar a Bíblia, quem não gosta de ler a Bíblia, quem não gosta de saber das coisas de Deus, não gosta de falar das coisas de Deus, deve realmente se questionar, opa, né? Se eu sou agora da família de Deus, se o meu nome está escrito no céu, como é que eu não quero saber das coisas de Deus, nem tampouco estou interessada nas coisas do céu, né? Então, uma pessoa que... Essa é uma das provas, né? Se ela realmente é de Deus. Porque ela tem interesse, né? Por isso que Pedro fala que a gente precisa desejar, e desejar ardentemente, né? Porque a gente... Por que a gente deseja ardentemente? Ele fala, se você já teve a experiência que Deus é bom, que a salvação que Ele te ofereceu é uma salvação incrível, né? Que você não teria nunca como pagar, que Ele te deu simplesmente porque Ele é bom, não é porque você merece. Então, se você já experimentou isso, você deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. E por outro lado, agora ele fala que agora você é sacerdote santo. Então eu queria agora entrar nessa segunda parte do nosso estudo, né? Nós somos sacerdócio santo, nós somos sacerdotes. E o que um sacerdote faz? Um sacerdote oferece sacrifício. Agora, ele está falando aqui que nós, né, no versículo 5, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, olha só, o que são esses sacrifícios espirituais? É o que a gente vai ver agora. Então, a gente sabe que hoje, né, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, todos os crentes, e não somente um grupo de clérigos ou uma casta sacerdotal, pode se chamar sacerdote, né? Hoje nós somos sacerdotes, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês no começo. No Antigo Testamento, só os sacerdotes podiam oferecer sacrifícios. Mas como Jesus já foi o sacrifício perfeito, né? Então, não há mais necessidade daquele tipo de sacrifício que havia naquele tempo, né? Que você tinha que pegar um animal, matar daquele jeito, derramar o sangue, enfim. Não precisa mais, né? Jesus foi o sacrifício perfeito. Essa palavra aí, né?
tem uma palavra em latim que fala pontífice. Pontífice quer dizer construtor de pontes. Então, Cristo é a ponte que nos reconciliou com Deus. E agora que nós fomos reconciliados com Deus, nós, como sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus. Por isso que a gente não precisa de intermediário nenhum. Por quê? Cristo, o pontífice, o construtor de pontes, nos reconciliou com Deus e agora nós temos livre acesso ao Pai. Então, nós vamos agora voltar lá para Hebreus, desculpe, a gente vai ler bastante Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Fala bem isso, olha. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, né? Foi isso que ele fez, uma vez para sempre, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, ali, nesse versículo, né, a gente tem o que aconteceu lá atrás e agora já há promessa que ele vai aparecer segunda vez sem pecado a nós, que aguardamos a salvação, né? Então, é isso que Jesus fez por nós. Por isso que Pedro diz que nós fomos edificados para sacerdócio espiritual, né? Então, aí vem a minha pergunta: o que são sacrifícios espirituais, né? A gente tem lá no Velho Testamento, você vai lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, né? Tá lá um monte de especificações de como os sacerdotes, né, deveriam fazer, os vários tipos de sacrifícios que existiam, os tipos diferentes de oferta que você deveria oferecer a Deus, dependendo, né, do que tinha acontecido, da época do ano, enfim, um monte de regrinha. Mas hoje ele fala, esses sacrifícios espirituais são as obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e orientação da palavra de Deus. Então, olha, aí nós temos 4 elementos, ó. Obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo, não é sobre o que vai na tua cabeça, o que você pensa, o que você acha, não. E sob a orientação da palavra de Deus, da Bíblia que nós temos aqui diante de nós, escrita aqui, né? Então, o que seriam esses sacrifícios? O que seriam essas obras que a gente pode fazer, que aliás devemos fazer, porque agora nós somos sacerdotes, né? Porque se a gente não fizer essas obras, nós somos uns sacerdotes inúteis, né? Fica só sacerdote nominal. Já pensou naquele tempo lá? O sumo sacerdote fala, esse ano não. Esse ano eu não estou com vontade de ir lá no Santo dos Santos. Sinto muito, gente. Já pensou? Ou os outros sacerdotes lá, ai, mas eu estou cansada, eu não aguento mais isso. Esse povo toda hora quer oferecer sacrifício, eu tenho que toda hora estar lá fazendo essas coisas. Mas ele era sacerdote. Se ele não mais fizesse sacrifícios, né, como teve mais épocas lá em povo de Israel, né, que eles deixavam de oferecer sacrifícios porque o povo estava muito em pecado, achava que não fazia nada de errado e não tenho nada de que pedir perdão para Deus, não vou sacrificar coisa nenhuma, né? Então tem essas ocasiões. Então o sacerdote acaba ficando inútil, né? Então o que a gente não pode é permitir que a gente seja uma inútil, né? Então, primeira coisa que a gente pode oferecer para Deus, né? De sacrifício espiritual, agradável a Deus. Toda a energia do nosso corpo, né? Toda a energia do nosso corpo. Lembra que eu falei para vocês lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que ele fala que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O corpo, olha lá, por
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha aí, toda a nossa energia, por isso que a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Por isso que a gente não vai comer muito açúcar. Por isso que a gente não vai fumar. Está escrito na Bíblia que eu não posso fumar? Não, não é um mandamento. Mas se você quer apresentar o seu corpo, né? Se ele fala que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente tem que se abster muitas vezes de coisas que nos dão prazer, né? Em prol de uma boa saúde, né? Porque, gente, se comer doce, né, não fosse bom, a gente não teria essa dificuldade nenhuma, né? Então, na verdade, o que é bom que a gente coma? Que a gente coma verduras, frutas, arroz integral, feijão, né? Que não coma muita carne, não coma muita gordura, né? Muito doce. Mas a gente, quando você fala, não, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer para Deus, né? Deus se agrada. Porque isso quer dizer que ele vai poder usar você por muitos e muitos anos. Às vezes tem pessoas que nem têm tanta idade assim, mas têm uma saúde horrível. E Deus não pode usar. Deus até gostaria de usar, mas ela tem um monte de coisa, tem diabetes, é capenga, não anda muito, joelho inchado, o joelho não vai porque está muito acima do peso, forçou os ossos. Sim. E ele fala que é um sacrifício espiritual que a gente oferece para Deus. Quando a gente oferece toda a nossa energia, quando a gente apresenta o nosso corpo para o sacrifício vivo. Outra coisa, né? O segundo tipo de sacrifício espiritual é louvar a Deus. Louvar a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Olha lá o que fala. Por meio de Jesus Cristo, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, Deus quer o nosso louvor e a gratidão do seu povo. É isso que Ele quer. Ele quer o louvor e a gratidão do seu povo. Quer ver lá em Oséias, capítulo 14, lá no Velho Testamento, Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Oséias, capítulo 14, versículo 1 e 2. Ele fala assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então, o que Deus estava dizendo para o povo? Gente, povo de Israel, olha o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês cheguem para mim e falem: Deus, perdoa tudo que a gente fez de errado, perdoa as nossas atitudes erradas, perdoa a nossa iniquidade, perdoa o nosso pecado. Aceita o que é bom, que a gente quer oferecer o que é bom para o Senhor. E em vez de novilhos, olha aí, Deus está falando, já naquela época, né? Jesus ainda não tinha visto, mas ele estava dizendo que ele preferia, né, sacrifício dos lábios do que animais, os novilhos lá sacrificados no altar. Ele preferia. Então, Deus prefere a gratidão do seu povo, o louvor dele, né? Outro tipo de sacrifício espiritual é a gente fazer o bem. Então, ainda vou voltar lá para Hebreus, capítulo 13, né? A gente leu o 15, agora eu vou ler o 16. Olha só. Não negligencieis, quer dizer, não deixa para trás, né? Igualmente, não negligencieis igualmente a prática do bem,
e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Então, Deus se agrada com os nossos sacrifícios quando eles são acompanhados por ações amorosas, né? Pena que a Lucélia não está aqui hoje, né? Mas a gente viu que há um tempo, uns dias atrás, né? A Amanda pediu socorro no grupo e a Lucélia se propôs a cuidar do Benício, o menininho da Amanda, né? Isso aí é uma ação amorosa, né? E é um sacrifício. Ou você acha que é fácil você todo dia cuidar de uma criança que não é seu filho, uma criança pequena? Dá trabalho, te prende em casa, né? Então, sempre quando a gente pratica o bem, né? A gente está fazendo um sacrifício para Deus, né? Olha lá Isaías, né? Vamos olhar um pouquinho mais sobre isso em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. Ele fala assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, ele está falando que esse é o sacrifício que Deus se agrada, não é? Não é aquele jejum, né? Que se vocês lerem lá no começo do capítulo 58, o versículo 3, por que nós jejuamos e o Senhor não vê, né? Nós fazemos tanto sacrifício, né? Eles se lamentando lá para Deus. E Deus fala, olha o jejum que eu escolhi. Que você pare de oprimir o aflito, né? Que você pare de escravizar o seu irmão, né? Que você reparta o seu pão com faminto, que você recolha em casa quem não tem onde morar. Então, são essas ações que Deus considera sacrifício espiritual que ele se agrada, né? Olha lá, vamos agora olhar também no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, né? A gente já estudou Tiago. É bom a gente rever Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que ele fala assim, ó, bem sobre isso. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Só um pouquinho que apareceu um negócio aqui atrás. Então, a religião pura é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Simples assim. Então, a religião que agrada a Deus é essa, né? Cuidar dos órfãos, das viúvas e não se contaminar com o mundo, né? Olha lá 1 João, né? Um pouquinho mais para frente, 1 João também dá exemplo disso. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Ele fala assim, ó. Filhinhos, não amemos de palavra, quer dizer, da boca para fora, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, fazer o bem dessa forma é um sacrifício que agrada a Deus. Outro tipo de sacrifício espiritual é compartilhar os próprios recursos, né? Quando você compartilha os próprios recursos com os outros, né? Vamos ler lá Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Ele fala assim, olha. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário,
para o corpo, qual é o proveito disso? É isso que Tiago está falando, não vale de nada, né? Você vê o irmão necessitado e você não dá o que ele precisa, né? Por isso que ele fala, não, em Hebreus, que eu já li, né? Hebreus 13, 18, ele fala, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, que a gente se ajudar mutuamente, abrir mão dos seus recursos. Um outro sacrifício que Deus se agrada é levar pessoas a Cristo. Levar pessoas a Cristo. Romanos, capítulo 15, versículo 16, a gente vai ver Paulo falando dele mesmo. Romanos 15, 16. Ele fala assim, ó. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, essa palavra ministro, ela é usada no sentido de sacerdote, né? Tanto é que em Lucas, capítulo 1, 23, diz que Zacarias, o pai de João Batista, né? Ele estava na vez dele de ministrar diante de Deus no templo, né? Foi quando o anjo apareceu e disse que ele ia ser pai, né? E essa palavra de oferta que Paulo coloca aí, então que ele diz que a multidão dos gentios convertidos por ele era como uma oferta que ele oferecia para Deus, né? Então ele fala de modo que a oferta deles, né, das vidas deles, seja aceitável, né, uma vez santificada pelo Espírito Santo, né? Outro sacrifício que Deus se agrada é quando a gente sacrifica os próprios desejos pelo bem de outros. Olha, gente, eu acho que esse e o seguinte que eu vou falar, que daí eu termino, que é a oração, para mim são os dois mais difíceis. Por quê? Vamos ver lá em Efésios, capítulo 5, versículo 2, né? Olha só, Efésios 5, 2, ele fala assim, ó. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, vocês já pensaram em... Você gosta muito de, sei lá, viajar. E eu lembro que, eu recordo aqui que por anos, né, com a minha sogra aqui, né, principalmente nos últimos anos, não dava para a gente viajar, a gente não conseguia sair de noite, nem fosse para tomar um sorvete, não dava. A gente não podia sair. Se a gente eventualmente, né, tem um negócio na igreja, um casamento de alguém, né, a gente tinha que acertar as coisas e mesmo assim podia acontecer que na hora H, né, como aconteceu algumas vezes, a cuidadora não vinha e a gente não podia sair. Simples assim. Então veja, é um sacrifício. Você não, eu não fui porque eu não quis? Não, eu queria ir, mas não é. Era o bem da dona Neide, né? O bem da dona Neide. Então, às vezes, a gente precisa sacrificar os nossos próprios desejos, as coisas que a gente gosta, pelo bem dos outros. E eu acho que quem é mãe sabe muito bem o que é isso, né? E a gente sabe que mãe é a que mais sacrifica pelos filhos, né? Então, o que a gente vê aí, mesmo entre os incrédulos, entre os não crentes, a gente vê que a mãe se sacrifica, né, pelos filhos. E a gente já não observa esse mesmo tipo de sacrifício por parte dos pais, né? Quando não é crente, quando o pai não é crente. A mãe, mesmo não sendo crente, ela acaba sacrificando, né, algumas coisas pelo benefício dos filhos. Às vezes ela deixa de comprar roupa nova para ela, para dar um tênis para o filho, né? Ela fala, não, eu vou aguentar um pouco mais com esse meu casaco velho, que já tá ralo, né?
mas prefiro ir dar um tênis para meu filho, né? São sacrifícios, né? Agora, quando a gente pensa nas coisas de Deus, vai muito além, né? Aí eu também gosto de trazer à nossa mente a igreja, né? Quantas vezes a gente quer as coisas do nosso jeito, a gente quer a música do nosso jeito, né? A gente quer a programação do nosso jeito. E a gente não é. É difícil, às vezes, a gente sacrificar os nossos gostos pelo bem dos outros, né? Então, pense nisso, né? Que isso é um sacrifício. Porque o nosso exemplo é Jesus, né? Ele nos amou e se entregou a si mesmo por nós, né? E por isso nós devemos fazer a mesma coisa, né? Por isso que ele disse amar o próximo como Jesus nos amou, né? E o outro sacrifício, né? O último, eu falei 7, é orar. Gente, orar, né? Orar não é sacrifício? Será que não? Vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 8, para vocês verem o que significa a oração. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o que a gente tem aí? Gente, eu vou fazer um parênteses e eu gostaria até de ler um comentário sobre esse versículo, que eu acho que é tão oportuno, tendo em vista o que a gente está passando hoje, né? Então, para a gente entender qual é a importância, quão grande é o valor que as orações dos santos têm, né? Eu vou ler também, eu li o 3, né? Eu vou ler agora o 4 e o 5 ali de Apocalipse 8, ele fala assim: da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, né? Então, olha o que ele está falando aí, né? Primeiro, ele diz que o que nos consola é que para Deus as nossas orações têm um grande valor, né? E as nossas orações, ele fala aí que sobem à presença de Deus. Então, quando a gente ora, a gente se une a Deus, né, no seu governo moral do mundo, né? Por isso que é tão importante, né? Tão importante. E quando um exemplo disso é que a gente viu que Deus falou lá para o povo de Israel, né? Falou para Moisés que ele tinha ouvido o clamor do povo de Israel escravo no Egito, né? E ele falou: eu ouvi e eu vou tirar o povo da escravidão. Eu ouvi, né? Então ele ouve, né? E em resposta ao clamor dos santos, Deus envia o seu juízo aos ímpios, né? Por isso que ele fala ali que o anjo tomou o incensário com as orações, né? E o atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Olha como é sério, né? Essa oração, né? Outra coisa que eu acho lindo aí, né? Que as orações dos santos, né? Ela também derrama o juízo e traz calamidade sobre os habitantes da terra, né? Eu não sei se vocês lembram, um tempo atrás, foi bem no final do ano, no Natal, aconteceu aquele grande tsunami lá na região da Ásia, né? Que morreram milhares e milhares de pessoas, mas disse que os crentes não. Por quê? Porque eles estavam proibidos de cultuar Deus
e eles tinham sido proibidos pelo governo de comemorar o Natal na igreja, ali no povoado. Aí o que eles fizeram? Vamos, então, subir um monte bem afastado e lá nós vamos celebrar o Natal. E adivinha quando que veio o tsunami? Quando esse grupinho estava lá em cima do monte. Então, quem era crente ali, né, na Indonésia, foi salvo. Que interessante, né? Que interessante a gente pensar nisso, né? Então, as orações dos santos, eles desatam a vingança de Deus sobre os ímpios, né? Então, a palavra de Deus diz que quem é inimigo do povo de Deus é inimigo de Deus. Quem toca na igreja, né, toca na menina dos olhos de Deus, né? Então, por isso que em Lucas 18, versículos 7 e 8, ele fala assim, que não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, quando nós, como igreja, oramos, a gente mexe na história, né? As nossas orações sobem ao altar e chegam ao trono de Deus. Então, orar, gente, é algo extremamente sério. Quando a gente ora, a gente se une ao Deus Santo que está sentado no trono, né? Então, aí a gente tem altar e trono trabalhando juntos, né? Nós somos cooperadores de Deus na medida em que oramos, né? E interessante também notar aí que ele não fala só das orações dos mártires, mas ele fala das orações de todos os santos, né? Então, ele está mostrando aí em Apocalipse, né, que ele está preocupado com o destino de toda a igreja, né, na terra, em todas as épocas, né? Os julgamentos de Deus, eles atingem a terra em resposta à oração dos seus santos, que somos nós, né? Meninas, está faltando 7 minutos. Eu ainda queria falar a respeito do sacerdócio santo, né? Que eu não sei se vai dar tempo de terminar, mas não tem problema. Se não der para terminar hoje, eu termino amanhã, né? A não ser que vocês queiram que eu pare aqui, eu dê um tempinho para vocês fazerem pedido de oração, ou eu posso continuar? Posso continuar? Acho que pode continuar. Então tá. Então, olha, quando Pedro fala que nós somos sacerdócio santo, uma coisa que era característica do sacerdote é que ele tinha acesso a Deus. E naquele tempo, só o sacerdote tinha acesso a Deus, não era todo mundo, né? E aqui agora no Novo Testamento, né, com Jesus vindo até nós, esse sacerdócio santo agora é privilégio de todos nós, né? Olha lá João, capítulo 15, versículo 16, olha lá o que Jesus diz. Ele fala assim, olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, olha aí, aquela comunicação direta com o Pai, pedindo isso aí, só tinha comunicação com Deus os sacerdotes. E agora, como nós somos sacerdócio, nós temos essa comunicação direta, né? Outra coisa dos sacerdotes é que os sacerdotes, para oferecer sacrifício, eles tinham que ser purificados do pecado, né? Vamos lá ver em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele fala assim, olha, o qual a si mesmo se entregou por nós, Jesus Cristo, né? A fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, né? Então, nós somos sacerdotes de Deus, sacerdócio santo, porque nós fomos purificadas por Jesus Cristo, né? Então, não são todos que têm acesso ao Pai, só quem foi purificado somos nós, né? Nós somos também revestidas para o serviço. Vamos ver Salmo 132, versículo 9 e 16. Salmo 132, 9 e 16. Olha que lindo aí. Ele falando que nós somos revestidas para o serviço. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Então, nós somos vestidos de justiça. E olha agora aí nesse mesmo capítulo, o versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis, né? Então, isso aí já é uma predição do que o Messias ia fazer por nós, né? Ele ia nos vestir de salvação, nós, os seus sacerdotes, né? Nós também somos ungidas para o serviço. 1 João, capítulo 2. É lindo isso aí também, gente. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Olha só. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Olha. E olha o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que deles recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. E é essa unção aí? Essa unção é o Espírito Santo. Por isso que ele diz que nós, como sacerdotes, nós somos ungidas para o serviço e a gente não tem necessidade que ninguém nos ensine. Por quê? Quando a gente lê a palavra de Deus com o Espírito Santo, a gente consegue entender. Nós somos ensinadas diretamente por Deus, né? Olha que lindo, né? E é Deus que nos prepara para o serviço. Eu vou parar aqui, gente, porque está faltando só 2 minutos. Tem ainda muitas outras coisas. Eu acho lindo isso aqui, porque, gente, vocês já pensaram que importância, que lindo, nós somos sacerdotisas, né? Nós somos sacerdotisas. Ele nos preparou para isso, nós temos a unção do Espírito. Gente, por isso que nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de oferecer sacrifícios de louvor, sacrifícios agradáveis. Depois eu quero, na próxima semana, falar como que é esse sacrifício agradável, porque se existe sacrifício agradável, existe sacrifício não agradável. E aí a gente vai ver na palavra de Deus algumas situações em que o sacrifício prestado não agradou a Deus e o que aconteceu, né? Então, isso é muito lindo. Então, nós somos ordenados a termos uma vida pura, uma vida santificada, uma vida de obediência, porque Deus espera que nós, como igreja do Deus vivo, ofereçamos sacrifícios, possamos exercer essa função de sacerdotes, de comunicar a Deus, as outras pessoas que estão perdidas, implorar a Deus por elas, orar a Deus por elas, né? Então, pensem nisso, né? Como que você pode ser uma sacerdotisa mais eficiente, né? Vamos meditar isso, daí na próxima semana nós vamos conversar um pouquinho mais. Esse assunto tem muita coisa para falar, né? Queridas, falta menos de 1 minuto. Daqui a pouquinho o negócio vai apagar. Foi muito bom falar com vocês, né? Eu vou orar para que o Espírito Santo realmente abra a mente de vocês, né? Para a gente realmente exercer a nossa função de sacerdotes, sacerdotisa santa, né? Principalmente na nossa família.